Paróquia São Jerônimo. Hoje é segunda-feira, 11 de agosto, e memória de Santa Clara de Assis. Também nos alegramos hoje por ocasião dos 25 anos de ordenação presbiteral do coordenador deste grupo de reflexão, o Padre Jean Richard, e desejamos a ele muita saúde, paz e um fecundo ministério presbiteral. A liturgia desse dia nos convida a meditar o Evangelho segundo Mateus, capítulo 17, versículos 22 a 27, uma perícope que corresponde ao segundo anúncio da paixão, de acordo com o Evangelho de Mateus. Assim como Marcos, Mateus traz consigo 3 anúncios da paixão, que corresponde à ideia de que o Filho do Homem, a humanidade de Jesus, vai sofrer, ser rejeitada, entregue nas mãos dos homens, e Jesus morrerá e no terceiro dia ressurgirá da morte na ressurreição. Nessa perícope, ocupa apenas 2 versículos o anúncio da paixão. Este anúncio está localizado logo após a cena da transfiguração de Jesus no monte, momento importante para os sinóticos, pois desvela um novo destino para o caminho que Jesus vem trilhando, que para além da morte, Jesus ressuscitará, assim como resplandeceu como o sol diante dos apóstolos Pedro, Tiago e João, como testemunhas fundamentais do Antigo Testamento, Moisés e Elias, que representam a lei e os profetas, como se de fato Jesus fosse a nova aliança dada por Deus à humanidade, como outrora no Sinai, revelando o destino da glória da ressurreição. A perícope de hoje inclui ainda 4 versículos, 24 a 27, que apresentam a temática do tributo, o imposto para o templo pago por Jesus e Pedro. Este relato é uma matéria exclusiva de Mateus e não tem correspondência em nenhum outro sinótico. A cena se passa em Cafarnaum, que pode ser traduzida por Aldeia da Consolação, onde estão os coletores de didracma, o imposto anual e pessoal que deveria cobrir as necessidades econômicas do templo. Esse episódio é enigmático. Se for um imposto para o templo, a sua raiz está em Êxodo 30, 13 a 14. Mas a redação mateana é pós-destruição do templo no ano 70, no qual o templo já não havia razão mais para cobrar impostos. Contudo, o conteúdo é pré-pascal, mas a redação é pós-pascal. A cena se desenvolve em 2 partes. Primeiro, o diálogo entre os publicanos e Pedro, versículo 24, e em seguida, o diálogo e a resolução de Jesus com Pedro sobre esta situação. Jesus utiliza 2 termos: súditos, filhos, súditos da realeza, e estranhos. Quando ele troca a ideia de súditos por filhos, ele está lembrando de si mesmo o Filho do Homem, o Filho de Deus. A questão, ela pode ter como pano de fundo a mesma de Paulo, que em Romanos 14, 13, decide-se por não escandalizar o irmão. A comunidade cristã é lugar do não escandalizar o outro. Nesse sentido, o versículo 27 diz que não se deve escandalizar. Jesus não quer escandalizar ninguém. Mateus evidencia um Jesus diplomático com os que estão à sua volta, os judeus e aqueles que os seguem. O escândalo será um tema principal do capítulo 18, o discurso eclesiástico ou eclesial, a fim de garantir mais a unidade da Igreja do que a razão dos seus membros.
Jesus soluciona a situação pedindo para Pedro ir ao mar, jogar o anzol e tirar da boca do peixe um estáter, uma moeda para pagar o tributo, que foi transformado de meio siclo, meio shekel, em que todo judeu com mais de 20 anos deveria pagar, em uma moeda com a imagem de um imperador. Tirar do mar a moeda pode ser entendido como uma ironia, pois Pedro ganhava sua vida no mar, como pescador. O mar é ainda local do julgamento divino, do juízo final. A moeda tinha a figura do imperador que violava o mandamento de que não deveria entrar no templo uma imagem esculpida para pagar o seu funcionamento. De certa forma, Jesus não quer escandalizar ninguém, mas se vê escandalizado e compreende a situação do templo, que havia passado por muito tempo por situações escandalosas, como, por exemplo, o comércio interno, que foi amplamente criticado por Jesus, a ponto de, em João, no início do Evangelho, Jesus utilizar-se de um chicote de cordas para tirar de lá os cambistas e os que vendiam os pequenos animais no templo. Jesus não entende porque a imagem de um imperador valerá como troca e como comércio no templo. Mas, como ele mesmo diz, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Nem tudo também compreendemos no mundo de hoje, mas é preciso compreender que, para além de todas as manobras humanas, existe sempre a nossa relação com Deus, que deve ser priorizada. A você, um dia abençoado.